Bom dia, pessoal. Feliz 2019. Zumbido pode ter cura? Mas o que é o zumbido? É o que a gente vai ver agora na reportagem da Valéria Almeida. A Cláudia passou anos vivendo com um companheiro insuportável. Era dia e noite e ele não saía da minha cabeça, assim, me perseguia mesmo. Às vezes nas atividades que eu tinha eu não conseguia me concentrar, eu me perdia até dirigindo para ir para um lugar, eu me distraía, acabava indo para outro lugar. O que a distraía era o zumbido. Eu vou te descrever como ele era. Era um apito agudo, desse jeito, contínuo. E ela demorou para diagnosticar. Eu fui primeiro em neurologista, porque eu achava assim que na minha cabeça tinha alguma coisa errada, vamos estudar o meu cérebro inteiro. Fui para vários otorrinos, até que eu cheguei a uma especialista em zumbido. Então agora o meu barulho tinha um nome. Nome e tratamento. Ela tomou remédios por 1 ano e meio e mudou completamente os hábitos, da alimentação à prática de atividades físicas e relaxamento. Hoje em dia, assim, eu não escuto o zumbido, eu não sinto mesmo a presença dele. Pessoas como a Cláudia, que declaram ter se livrado do zumbido, viraram alvo de pesquisa de mestrado na USP. Há um consenso de que não existe cura do zumbido, infelizmente, mas esse estudo veio trazer essa mudança de mentalidade, eventualmente, para a comunidade científica, clínica, de que existe sim cura do zumbido. O estudo analisou exames e ouviu relatos de cura de 63 pacientes de diferentes idades. Um dos resultados muito interessantes do estudo que nós encontramos é que o zumbido pode variar de 3 a 40 anos de duração do sintoma entre esses pacientes que participaram da nossa pesquisa, e pode até a remissão, que é o desaparecimento total do zumbido, pode durar entre 6 até 37 anos de tempo. Para concluir se o zumbido pode ser eliminado definitivamente, a pesquisa continua. Se o resultado for positivo, será um alívio para a Cláudia e para tantas pessoas que convivem com esse barulho constante. Se me dissessem que em 4 anos, 5 anos eu estaria curada, eu duvidaria. Realmente agora eu não tenho ele do meu lado, não tenho mesmo. Que bom, hein? Que alívio para tanta gente. Quem quiser participar desse estudo, quiser mais informações, elas estão no nosso site g1.com.br/bem-estar. Você entra lá e tem todas as informações. Mas afinal de contas, gente, o que é o zumbido? Vamos falar sobre isso hoje com 2 especialistas, 2 otorrinolaringologistas, a doutora Tani Sanches, nossa querida Tani Sanches está aqui conosco, com outra também querida doutora Sandra Bastos. Doutora Tani, vamos tentar explicar então o que é o zumbido. A gente pode falar, assim como a gente fala sobre a dor de cabeça. A gente acha que a dor de cabeça é um problema, mas na verdade a dor de cabeça é um sintoma de um outro problema. Um sintoma de vários problemas diferentes, é o melhor jeito da gente entender o zumbido, né? Então, quando a pessoa tem dor de cabeça, o problema não necessariamente está na cabeça. Quando a pessoa tem zumbido, o problema não necessariamente está no ouvido, né? Então, existem várias causas, muitas delas estão associadas a um problema do ouvido que gera perda de audição, mas também tem os vizinhos do ouvido que podem provocar o zumbido. Então a gente está aqui com o ouvido, né? A gente está com o ouvido aqui. Então vamos começar com os vizinhos do ouvido, que podem ser eles sim os causadores desse problema, né? Então vamos pegar aqui o pescoço. Que é o vizinho de baixo. O vizinho de baixo. Ouvido. Vamos colocar ele aqui ao lado, Isso. né? Vamos colocar ele aqui desse vizinho. lado aqui como um bom vizinho. Isso. Ele pode ser uma causa importante, né, do zumbido. Por quê, doutora? Porque pessoas que têm dor no pescoço por problemas musculares ou por problemas nas vértebras acabam levando uma informação para o cérebro que cruza com a informação do ouvido e acaba dando o zumbido. Aí, a senhora falou de um outro vizinho importante, aliás, importantíssimo, que é o cérebro,
que está aqui, né? Que é o vizinho de cima do ouvido. E quem diria que o cérebro pode causar zumbido? Pois é, não só o cérebro, como problemas do cérebro, como a meningite, como a enxaqueca, mas problemas emocionais também, né? Problemas mentais, como a ansiedade e a depressão. E aí a gente encontra também, falando de problemas emocionais, um outro vizinho que também causa problemas emocionais, que é o estômago. Pois né? é, o estômago. Essa fonte de recebimento de coisas gostosas, mas que infelizmente podem fazer mal para a saúde, né? Como o abuso de doces, de cafeína, de gorduras, ou então o jejum prolongado. Então é muito importante prestar atenção também em toda essa questão do sistema digestivo. Tá bom. E aí a gente tem um outro vizinho do ouvido, que é a boca. Isso. A boca está aqui e também pode causar problemas de zumbido. Olha quanta coisa tá envolvido aí num problema de zumbido. E a gente acha que, eu tô com zumbido. É só um problema do ouvido. E a boca dando todos esses problemas de dente, da articulação, da mastigação, da musculatura, de quem aperta dentes. Então, com todos esses vizinhos, a gente vê que o tratamento vai precisar de uma equipe também interdisciplinar. Sim. Agora vamos tentar entender aqui por que o cérebro acaba também tendo essa questão de deixar de ouvir. Na verdade, quem deixa de ouvir não é o ouvido, é o cérebro, né? É importante a gente entender isso, né? Extremamente importante, inclusive, né? Então, a gente tem que lembrar que para que a gente escute, a gente tem que receber a informação pelo ouvido, mas o cérebro ele tem que captar essa informação. Então, se o paciente perde a audição, o cérebro ele vai tentar arrumar. E essa arrumação a gente pode entender como zumbido. Então, eu sempre falo que o cérebro não trabalha com espaços. E o espaço que ele ocupa é exatamente a formação do zumbido. O zumbido ele tem como ideia inicial ser bom, corrigir, né? Só que muitas vezes ele atrapalha a vida das pessoas. É um curto-circuito? Ele é um curto, exatamente. Eu sempre, para ficar fácil a compreensão, é melhor a gente entender como um curto, que daí é essa a ideia desses ruídos que o paciente diferentes escuta. Formas, por isso que o ruído tem diferentes formas, o zumbido, aliás, tem diferentes formas, então é o cérebro tentando se arrumar de diferentes formas, por isso o zumbido acontece de diferentes formas. Exatamente, é na arrumação que ele faz com que o paciente perceba, né? Com que o indivíduo perceba. Tá. Pessoal, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai entender por que um pedacinho de algodão como esse pode evitar que entre água dentro do ouvido. A gente sabe que água dentro do ouvido pode causar grandes problemas, principalmente para os pais. É daqui a pouco, é depois do intervalo. A gente volta logo. Saúde, estamos de volta. Olha só, a Aline Oliveira, lá de Fortaleza, vai mostrar agora pra gente como é que um pedacinho de algodão pode resolver um grande problema para pais e mães durante as férias, quando entra água no ouvido. Olha, isso resolve realmente. Mostra pra gente, Aline. Com tanto calor, quem resiste a cair na água? Bom demais, né? Mas requer cuidado. O Francisco fica atento ao risco de entrar água no ouvido do filho. Às vezes, quando mergulha e aqui no mar, que as ondas são mais fortes, aí ocasiona que pode dar um dano maior, né, no ouvido, né? A água entra no ouvido pelo conduto auditivo, o canal que faz a comunicação do meio externo com o ouvido médio. Mas por que a água que entra fácil não sai fácil do ouvido? Ele não é reto, né? Ele tem uma curvatura, então isso predispõe, né, o acúmulo de água, principalmente em pacientes que têm um conduto mais estreito. E algumas vezes a água entra, descola aquela folha de cera e ela veda completamente o conduto e fica com aquela sensação de ouvido cheio. O risco não acontece só no mar, mas também em piscinas, lagoas ou mesmo durante um simples banho de chuveiro. Um descuido e pode sim entrar água no ouvido. Quando acontece, a pessoa percebe logo. Fica aquele zumbido, incomoda, uma sensação de estar com o ouvido tampado. Muita gente acaba utilizando receitas caseiras
para se livrar do problema. O Cauã já sabe o que fazer. Eu vou ir a cabeça assim, aí eu fico batendo aqui. Foi meu pai que me ensinou. Resolve, muitas vezes é suficiente para resolver sim. Se não der certo, é preciso ir para o consultório. Se ficar a água durante algum tempo, a gente pode ter até uma complicação mais importante, como uma otite externa. A otite é uma infecção que acontece pelo crescimento de bactérias no ouvido. A Filipa não chegou a ter infecção, mas ficou incomodada. Eu tava com a mangueira na mão. Aí a minha irmã, ela tomou a mangueira da minha mão e, em vez de jogar no meu corpo, jogou no meu ouvido. E como faz para evitar que a água entre no ouvido? A gente aconselha a usar tampões, né? Eles usam um tampão que veda completamente o conduto auditivo. Em casa, uma forma simples de resolver é colocar um pedacinho de algodão embebido em óleo, só o suficiente para vedar o conduto, tá? E a gente coloca assim, na entradinha, né, do conduto auditivo. Não resolveria num banho de imersão, mas num chuveiro resolve tranquilamente. Agora, a Filipa já pode curtir as férias do jeito que ela mais gosta. Gosto de nadar, de ver o mar, de tudo. Oh, que beleza, Filipa, muito bem. A gente tem uma dúvida no nosso auditório virtual. Vamos ver? A Fabiana, olha o que está acontecendo com ela. 2 dias com um ouvido tampado, depois que ela mergulhou. Nunca tinha acontecido antes. Será que ela vai ter que fazer algum tipo de lavagem, doutora Tani? É chato, né, Fabiana? Mas talvez você precise sim, tá? Então, a primeira coisa, procura um otorrino. Pode ser ainda só a água que ficou parada lá dentro, mas se você tiver cera, a cera, depois que a água entra do mergulho, dificulta a saída. Então, pode ser que você precise de lavagem sim. Boa sorte. Boa sorte, não dói nada. É bom consultar, então, um médico especializado. Com certeza. Vamos lá, então, falar sobre 90% dos casos de zumbido ocorrem por causa da perda auditiva. Porque existem várias causas, né, doutora Sandra? Isso mesmo. Então, a perda de audição é a principal causa do zumbido. Aí, o motivo da perda de audição é que daí ele é variado, certo? E um dos motivos mais comuns de perda de audição é a exposição a ruído. E o que a gente vê mais agora na atualidade é o uso dos fones de ouvido. Então, em qualquer faixa etária, a gente vê muito nos jovens também, as pessoas com o hábito de usar o fone, porque é uma maneira de você se distrair, de você se isolar das dificuldades da vida e de você encontrar algum prazer. Então, aí tem o reverso, né? Então, assim, é aquela coisa boa que você adquire, mas em contrapartida você pode ter prejuízos se você não usar num volume adequado. Pois então, outras causas que também podem causar lesões, traumas, né? Sim, traumas, a idade, remédios com prescrição, sem prescrição, como antibiótico, anti-inflamatório. Tem muita coisa na vida moderna hoje que acaba agredindo os ouvidos, infelizmente. O ouvido é muito sensível, né? A gente não leva em conta isso. Exatamente. Né? Eu falo, ninguém morre do ouvido, mas ele perturba muito a qualidade de vida. Bom, se existem várias causas, a gente está falando sobre elas, existem, é claro, vários tratamentos, né? E a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, no próximo bloco. A gente volta logo falando sobre esses tratamentos. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, agora de manhã estão acontecendo as cerimônias de transmissão de cargo dos ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. 21 dos 22 ministros assumem hoje. Já a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Agora há pouco, Bolsonaro esteve presente na posse de 4 ministros e em seguida vai participar de encontros com representantes de outros países, entre eles o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Em suas primeiras medidas como presidente, Bolsonaro assinou o decreto que fixa o salário
mínimo em R$ 998 para esse ano. O valor é menor do que o projetado pelo governo Temer por conta da inflação mais baixa. Jair Bolsonaro também transferiu a demarcação de terras indígenas e quilombolas para o Ministério da Agricultura. Antes, a função era de responsabilidade da FUNAI e do INCRA. Não há detalhes de como o Ministério vai executar essas novas atribuições. E com a virada do ano, chegam também novidades nas leis de trânsito. Entre elas, multas para ciclistas e pedestres no G1, a gente explica direitinho. Já a placa do Mercosul, que era para ser adotada no começo do ano, foi adiada pela 5ª vez e ficou para 30 de junho. Uma verdadeira novela, Fernando. Pois então, tá bom, Cauê. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Bom trabalho. Até mais. Até mais. Bom, agora a gente vai falar de um aparelho bem pequenininho, mas que pode devolver a audição para quem antes não ouvia nada. Segura lá, pertinho da orelha. Pim, pim. Põe aqui. Mais um só, mamãe. Vamos lá. O Fernando nasceu com surdez profunda. Com 11 meses, passou por uma cirurgia e recebeu pelo SUS o implante coclear bilateral. O implante coclear, ele vem para tentar fazer o papel das células sensoriais dentro da orelha interna e mandar informações para o nervo auditivo, e daí do nervo auditivo ele se encarrega de mandar para a via auditiva até o cérebro, que é realmente quem escuta, representa o som, porque associa a chegada desse som com alguma coisa representativa que a gente aprendeu durante a vida. São duas partes. A externa capta e processa a fala. E a interna tem os eletrodos que passam a informação para o cérebro. O do Fernando foi ativado um mês após a cirurgia. Oi, Fernando! Você tá escutando? A resposta foi linda, né? Ele olhou, ele viu que tava alguns barulhos, ele não sabia de quem era quem, a voz, porque era tudo muito novo. Fernando! Foi emocionante, né? Para quem nasce sem audição ou perde ao longo da vida, o implante chega como um presente muito esperado. Mas ele não é do tipo que a gente ganha e já sai usando, não. Para funcionar, esse presente aqui precisa ser programado e adaptado a cada paciente. Toda vez a gente avalia, né, para saber não só o quanto a pessoa está escutando, mas se está adquirindo as habilidades auditivas, porque não basta fazer o implante coclear, tem que fazer uma reabilitação. O Walter usa implante coclear há 13 anos, desde que perdeu a audição por causa de uma meningite. Se eu não fizer o mapeamento, pode ser que eu esteja utilizando muito mais energia do que eu preciso. Então, a fono consegue, através do computador, acertar isso e deixar o mais confortável possível. Com a programação, ele consegue até aproveitar os recursos da tecnologia. Se você me telefonar, eu consigo escutar e falar ao telefone sem precisar colocar aqui, é por Bluetooth. Então eu uso esse recurso. Muito legal, né? Agora, no bloco anterior a gente disse que o zumbido tem várias causas e por isso também tem vários tratamentos. Vamos falar de alguns deles. Vamos começar por onde? Por aqui? Vamos. Eu sempre acho que o cérebro, ele é o capitão ali de tudo que acontece em relação ao zumbido, né? Então, imagina que nessa vila, o cérebro é como se fosse o síndico. Ele quem manda e quem desmanda. Então, ele vai tanto ajudar como muitas vezes atrapalhar. Então, uma das coisas que você pode fazer é a terapia cognitiva comportamental, que você modifica a maneira como o cérebro funciona. Indo para o vizinho, que está aqui do meu lado, é o estômago. Então, a alimentação está muito na nossa mão, né? Do que a gente come, o que a gente deve comer, o que é mais saudável para a gente, para o nosso corpo. Então, cuidar da nossa alimentação, eu vou dizer que é um ponto muito importante. A gente falou até que o açúcar pode causar. Sim, isso, né? Sim. E do lado de cá, doutora Tani? É importante realçar que quando o problema do zumbido está na questão da boca, da mastigação ou no pescoço, colegas são fundamentais para ajudar o paciente, que são o dentista e o fisioterapeuta. Agora, quando o problema está nas nossas mãos, do otorrino e do fonoaudiólogo,
que são os problemas eminentemente do ouvido, a gente tem tanta opção de tratar com medicamentos, existem remédios que podem ajudar o zumbido, ou com aparelho de audição, dependendo do grau de problema que é visto na investigação de cada um. O que é importante? Tanto o medicamento quanto o aparelho podem ajudar, tem os seus momentos certos para serem indicados e, apesar da resistência que muita gente tem com o aparelho, cada vez mais a indicação do aparelho precisa ser precoce para poder estimular o ouvido e o cérebro, ou seja, as duas partes importantes do zumbido. Muito bem, muito obrigado. Um ótimo 2019 para todos vocês, para todas as duas, para você também. Amanhã a gente está de volta. Se você perdeu alguma coisa, tá tudo no Globoplay. A gente volta amanhã. Tudo de bom, saúde. Muito obrigado. O encontro vem aí. A gente se vê. Até mais.